O Botafogo acabou de vencer o Independente Petroleiro por 3-0, um jogo que cai entre nós, né? O Botafogo poderia ter vencido por 5-6-0 porque teve muita facilidade no jogo, enfrentando uma equipe de qualidade técnica bem duvidosa e bem abaixo da do Botafogo. Começar falando sobre a escalação do Franklin Carvalho, que manteve aquela mesma estrutura, e eu já até tinha avisado para vocês que o Cauã Toledo poderia entrar como titular no lugar do Kadir, que era uma opção, e foi isso que ele fez. Cauã Toledo ganhando mais minutagem, mais rodagem. Mas um jogo que deu pra gente perceber desde o primeiro minuto que o Botafogo seria o time que iria se impor, ficaria com a posse de bola, tem mais qualidade técnica, mais imposição física. E a ideia do Botafogo era realmente essa: jogar no campo do adversário, ter a posse de bola, pressionar o tempo todo para recuperar essa bola, cansar o menos possível o time que tá no campo de ataque, recupera a bola rápido, continua trocando passes. E assim, a qualidade técnica do Botafogo hoje fez o time do Independente Petroleiro parecer um time de nível abaixo do que uma equipe de campeonato carioca, podemos até assim dizer. E o Botafogo conseguiu construir a sua vitória em cima do Independente Petroleiro dessa maneira aqui, naquela estrutura que a gente já conhece, né? O Botafogo povoando bastante meio de campo, com o Guinho como primeiro volante, o Medina tinha esse papel de ser mais esse segundo homem que pisa mais na área, inclusive ele que vai fazer o gol, o Montoro vem por dentro também, e o Vidjalba também vem pisar por dentro com o Arthur Cabral. Então o Botafogo povoa muito essa região central, que é uma região que o Botafogo gosta de jogar, que gosta de trocar passe em velocidade. E olha só, o Alexander Barbosa consegue conectar esse passe no Arthur Cabral, que estava jogando por dentro, ele tinha baixado para fazer esse apoio, e o Vidjalba também tinha entrado por dentro, liberando o corredor lá pro Matheus Pontes, que é uma característica desse Botafogo de liberar corredor para os laterais. E olha só essa movimentação do Medina funcionando como esse segundo volante na vaga do Danilo. Ele tem mais liberdade para pisar na área, para aparecer como esse elemento surpresa. O Cabral faz o passe no Vidjalba, o Vidjalba no corredor central sustenta por dentro, faz esse passe que até acho que poderia ser pro Arthur Cabral, mas o Cabral tava de costa, o passe fica um pouco esticado, o zagueiro corta errado, mas aí o mérito do Medina de ter acreditado e acompanhado a jogada para dar também a opção. Essa bola sobra no Medina, pega ali na região baixa dele, né? E depois ele só tem o trabalho de tirar o goleiro e fazer o gol. Mas é esse Botafogo, cara, agora com o Guinho funcionando mais como um primeiro volante, sem o Danilo, e agora o Medina passa a fazer essa função que tinha o Danilo, funcionando como esse segundo volante que infiltra vindo de trás e tem essa possibilidade de marcar gols. É a segunda partida que o Medina joga assim e consegue ter um excelente desempenho, carimbando as jogadas, aparecendo em vários locais do campo. Muito bom o jogo do Medina mais uma vez. O Botafogo cria diversas oportunidades na primeira etapa, não consegue fazer o gol. O time do Independente Petroleiro mal passava do meio de campo, era somente sobreviver à pressão do Botafogo. E o Botafogo carrega esse 1-0 para o intervalo. No segundo tempo, a equipe boliviana teve mais iniciativa, até chegou a assustar um pouco o Botafogo, criou algumas possibilidades de um pouco mais de perigo, mas nada que fizesse assim a torcida do Botafogo acreditar que poderia de fato sair um gol do Independente Petroleiro. Mas é óbvio que quando você ataca, você também deixa mais espaço no seu sistema defensivo. Mas mesmo assim o Botafogo perdeu muitos gols no segundo tempo, mas muitos gols mesmo. E aí o técnico Franklin Carvalho, até para oxigenar um pouco o time do Botafogo e talvez para colocar jogadores que estivessem um pouco mais inspirados na hora de definir no último terço, faz substituições. Ele coloca o Barreira, que já fazia um tempinho que não entrava, e o Barreira entra e faz um gol. Ele coloca o Correia, coloca o Santi, coloca o Cris Ramos também, que fazia um tempinho já que não entrava no time do Botafogo, muitos poucos jogos do Cris Ramos nesse ano de 2026. Então ele vai dando essa rodagem no elenco do Botafogo, colocando essas caras novas para quem sabe sair o gol da equipe. E funciona, cara. E esses são os detalhes que você não percebeu do segundo gol do Botafogo contra o Independente Petroleiro. Nesse momento aqui o Botafogo já tinha feito muitas substituições, né? Mas sempre mantendo aquela mesma estrutura, com uma dupla de ataque e povoando bastante sempre esse corredor central, no meio colocando muitos jogadores. Essa bola vem no Matheus Pontes no lado direito, o Matheus Pontes faz o passe no Santi Rodrigues e o Matheus Pontes dá essa opção com a ultrapassagem. O Caio Vale já tinha entrado também nesse momento aqui do jogo, funcionando como esse meia do time do Botafogo, olha só ele aparecendo ali por dentro. Mas a jogada se dá aqui nessa tabela do Santi, que consegue devolver pro Matheus Pontes. O Matheus Pontes, antes mesmo de tocar na bola, já tá mapeando, olhando para dentro da área para ver qual é a melhor opção de cruzamento. Tem muito tempo, tem muito espaço pro Matheus Pontes olhar, observar
e fazer esse cruzamento para dentro da área. A ideia dele eu até acho que era realmente aqui no Tuco Corrêa, que acaba pegando mal, meio que fura nessa bola direita, né? Não pega em cheio nela, mas acaba se tornando uma assistência. E olha só o tempo e o espaço e a liberdade que tem aqui o Jordan Barreira para fazer a finalização. É que ele escolhe o lado e faz o gol. Mas era um time aqui do Independente Petroleiro que não tem muito como a gente levar como um parâmetro. Mas o gol do Botafogo povoando bem a área, preenchendo aqui com 3, 4 jogadores e conseguindo fazer o gol, assistência aí do Corrêa. Até acho que sem querer pro gol do Jordan Barreira. E os detalhes desse terceiro gol aqui do Botafogo que você não percebeu foram esses. Já era mais pro final do jogo, um momento que o time do Independente Petroleiro já tinha se lançado mais para de ataque, mais bagunçado, o Botafogo muito mexido também. Mas o Botafogo com essa estrutura, né, povoando bastante meio de campo, a dupla de ataque nesse momento do Botafogo era o Tuco Corrêa e o Cris Ramos. O técnico Franklin Carvalho gosta de ter essa dupla de ataque. E o Botafogo atacando com o passe do Jordan Barreira, com essa boa movimentação aqui do Tuco Corrêa, destacar o perfilamento corporal dele para receber a bola, que foi muito bom, né? Tu vê que o corpo dele já fica virado, perfilado, os apoios dele para ele conseguir receber essa bola e já ficar de frente para uma possível finalização. Ele consegue dominar essa bola, ela fica até um pouco na linha de fundo e talvez ele tentou fazer aqui o cruzamento para o Cris Ramos, né? Essa bola acabou passando pelo Cris Ramos e o zagueiro Eduardo Porto do time do Independente Petroleiro acaba fazendo o gol contra e aí fecha o placar, fecha o caixão. 3-0 Botafogo em cima do Independente Petroleiro. Poderia ter sido um placar muito maior se o Botafogo tivesse aproveitado melhor as suas oportunidades de gol. Mas é isso, cara. Grande vitória do Botafogo e fica cada vez mais perto de garantir a sua classificação para a próxima fase na Sul-Americana. E é isso. Nosso vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica nessa abração do Francesco, com nós, fui!